Entre Amigos Conversando com o Mundo, um programa da União Planetária e que hoje temos um privilégio especial. Nós vamos conversar com o embaixador do Reino de Marrocos, Labi Moukari. Embaixador, que alegria grande de recebê-lo em nosso programa. Que grande alegria para nós. O Reino de Marrocos sempre foi assim, alguma coisa de contos de fada, Macareche e outras coisas, e tantas coisas que se falam daquele reino. Me fale um pouco do seu país. Em primeiro lugar, muito obrigado também. Eu estou feliz para fazer esta entrevista hoje em minha experiência aqui no Brasil, que eu gosto. É verdade que o Marrocos tem muita mitologia sobre nosso país, como o grande país de cultura árabe-muçulmana, o grande pays também mediterrâneo, o grande pays que tem três dimensões, dimensão africana, dimensão mediterrânea, dimensão também árabes. A cultura é cultura mistura de três confluentes, se a palavra está correta. E o caso é o reino do Marrocos, do reino. Nós conhecemos o reino desde 1200 anos, como a primeira dinastia que veio no Marrocos em 800. E depois vivamos sobre, como Estado Unido, sobre a monarquia. Então faz muitas dinastias. A primeira Idrisi, a segunda Almoravid, Almohad. E hoje temos a dinastia Alawite, que sente que no trono desde 5 séculos. Mas antes foi a presença de Fenícia, a presença também de Cartagena, a presença de romanos. Até agora temos as cidades que atestam a presença de Empire Romans, de Fenícia, de Cartagena também. Mas temos essa dimensão agora. A combinação muito perfeita entre modernidade e tradição. O Marrocos é o único país que não foi sob o protetorato, não foi colonizado. Defendemos nossa liberdade. Apesar que o Império Otomano, o turco, que reina sobre todo o Meio Oriente, mas e para a porta do Marrocos. O Marrocos foi independente até 1092, quando começa o protetorato francês. Mas apesar disso, o rei do Marrocos foi o rei do Marrocos. Então, até agora temos este sentimento de attachment a nossa pátria, temos, como dizer, esta cultura de tolerância, de abertura. Tem um aspecto positivo, né, embaixador? É claro que sofrer pressões de outros povos, de outros países, sempre é uma coisa sofrida, né? Agora, a gente acaba percebendo que também existe beleza em outros povos, em outras culturas, e eu acho que essa visão de tolerância que o senhor diz, ela fica mais presente. É verdade, porque, como se diz, esta abertura sobre o Atlântico ou sobre o Mediterrâneo deixa Marrocos muito aberto. E o país de convivência, temos vem de toda parte, do este,
West, East, West, também de Sul. E o governo, todos os governos, lutam para deixar o país. Não, porque geograficamente, quando o Marrocos, sua posição, quando fica aberto o Atlântico. Uma posição estratégica, né? Uma posição. Estamos a 14 quilômetros de Espanha, de Europa. Quando está do lado do Marrocos, tem um bom tempo, pode ver do outro lado de Espanha. E como conheço o Marrocos, foi na Andaluzia, mais de 8 séculos. Granada, Sevilha, Córdoba. Foi dirigido de Marrakech. Então, Marrakech, o rei, o monarquia de Marrakech, foi também até 1492. Ou seja, a presença árabe extremamente forte na Espanha. Isso é bom, é que a influência que tem como na Andaluzia, então, muçulmanos, árabes e judeus, são muito fortes. E tem influência sobre nossa cultura, nossa maneira de viver. A Andaluzia, o Granada, então, foi o centro da cultura. E deixaram sua marca lá, né? Especialmente na sua arquitetura, né? Nas suas pinturas, naquilo que representa a cultura árabe, né? Até agora, quando fui na Granada, eu senti que estou em Marrakech, estou na cidade de Fez. O Fez também, Fez e Granada também tem o grande filósofo, tem o Averroès Ibn Rushd, que é um muçulmano. Tem também o Maimonides, que é juiz, que faz a tradução de civilização latina. E que a Europa aproveita esta tradução. A primeira que faz tradução são de Ibn Rushd, que morreu em Marrakech, e Maimonides, que é juiz, então, que faz a tradução de conhecimento de latina e de grego. E que a Europa aproveita esta tradução para desenvolver mais a Renaissance em Europa. Vem desta tradição que fez duas pessoas árabes e judeus também, porque tem os judeus e muçulmanos esta parte da história a situação muda, infelizmente, porque que hoje está acontecendo não reflete esta convivência que temos, por exemplo, na Andaluzia, ou Marrakech, ou da vida de Fez. Essa cultura árabe sempre esteve no imaginário do povo brasileiro, né? Com as suas danças, com a apresentação da sua arte, das suas histórias, dos seus mitos, 1001 Noites e tantas histórias que a gente conhece de origem árabe, né? Que sempre tiveram assim um perfil de algo etéreo, algo diferente, algo quase que indescritível. Mas eu um pouco surpreendido, porque temos aqui em Brasil sobre tanto libaneses, 2 milhões de árabes. Então, da dimensão de Arábia está aqui em Brasília. Quando, por exemplo, temos o vice-presidente Temer, que está a origem do Líbano. Haddad, o prefeito de São Paulo também, e Kassab também. Tem uma dimensão árabe que está presente em Brasília. Eu penso que devemos desenvolver para a criação aqui
aqui do Centro de Cultura Árabe, pode ser. Agora tem um esforço para desenvolver esta dimensão, porque temos a dimensão. 2 milhões pode ser mais de 2 milhões. Desta força é que faz a dimensão da cultura brasileira. Não podemos esconder isso. Embaixador, eu acho importante que nós possamos conhecer mais a cultura árabe, mas nós vamos conversar isso no próximo bloco. Estamos aqui conversando com o embaixador de Marrocos, Larbi Mukarig, que é embaixador do Reino de Marrocos. Marrocos é um reino e é um privilégio para nós podermos ter essa conversa. Voltamos já. Fique conosco que vamos aprender um pouco sobre aquele país encantado. Em 1 minuto estamos de volta. Larbi Mukarig, embaixador do Reino de Marrocos, é com quem conversamos aqui, entre amigos conversando com o mundo. Embaixador, nós achamos muito importante conhecer mais a cultura de seu povo. Nós aqui no Ocidente conhecemos bastante a cultura do Ocidente, aqui especialmente na América, né? Conhecemos pouco do que vai na Ásia, do que vai na China, do que vai no Japão, da cultura mesmo, a gente conhece pouco. E dos árabes também a gente conhece relativamente pouco. E nós gostaríamos de conhecer melhor a cultura de seu povo. A cultura no que diz respeito à arte, no que diz respeito à história, no que diz respeito ao turismo, no que diz respeito à beleza do povo árabe. É verdade que quando falamos sobre o povo árabe, isto de parte de Khalij, Saúde Arábia, de Golfo Árabe, até o Marrocos e o lado ocidental. Tem esta parte do mundo que cobre. E graças a Deus temos a mesma cultura, a mesma civilização, que, como já explico, cultura de tolerância, cultura de convivência. A cultura, por quê? Quando lembramos o primeiro império, e que comecei como profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa civilização que vai até Índia. Eu fui embaixador da Índia. Eu senti a presença da cultura árabe-muçulmana. Eu fui também no Paquistão, até uma parte da Rússia. Uma só da Rússia, esta parte de Ásia Central também. Que experiência maravilhosa essa sua. É verdade que eu tenho uma boa experiência porque eu fui embaixador muitas vezes. Eu encontrei este espírito, porque agora, hoje, infelizmente, temos o amalgama, temos a confusão entre o Islã e o que acontece em alguns para lugares. Né? Tem violência, mas a cultura muçulmana não. Eu, quando li o Corão, temos do mesmo fundo cultural, porque somos todos de mesma matriz. Da mesma matriz. É verdade que temos às vezes políticos, mas a cultura é fundamental, e a cultura de vivência, a cultura de amor, cultura de cooperação, cultura de
da luta de ideias, a confrontação de diálogo, não a confrontação mesmo o Sagrado Corão, quando muitas vezes sobre a convivência, sobre a paz, então esta cooperação, de diálogo, de fraternidade, e o Marrocos, temos o Marrocos, porque tem o reino Marrocos, tem o reino. É verdade que vivemos o reino depois, desde a criação de Marrocos. E tão importante isso para a humanidade, né? Tão importante conviver bem, né? Na verdade. Tão importante. Mas, embaixador, me fale alguma coisa das belezas de Marrocos, do seu turismo. É verdade, porque nosso turismo, como diz, a posição do Marrocos, que está a 2 horas de cada capital europeia. Madrid uma hora, Lisboa 1 hora, Paris 2 horas. E tem esta cultura. Quando a gente vai a Marrocos, não vai para praias ou para o deserto, mas também para a cultura. O Fez, por exemplo, o Marrakech. Então, é testemunho o que foi a civilização, o que foi a convivência que estão falando sobre isso. E como o bairros, né? tem muçulmanos, judeus, cristianos que vivem a mesmo tempo, mesmo maneira. Espaço, né? Of course tem boa cidade, boa país, porque tem montanha, tem neves, tem sol e tem deserto. Tem neve? Pode ser, a Marrakech também, quando foi a Marrakech, como agora, o janeiro, a Marrakech tem uma boa vista sobre montanhas, muito neve. Pode dar 40 km de esqui. E ao mesmo tempo pode ir à praia, Agadir muito. Então temos os turísticos. Como é a melhor forma de se ir ao Marrocos daqui do Brasil? O ano já temos o voo direto São Paulo, Casablanca. São Paulo, Casablanca. São Paulo, Casablanca, que está muito bom agora. Qual a companhia que faz isso? Royal Marrocos. Isso mostra a importância que o Marrocos dá à sua relação com o Brasil, porque, como já explicou, temos uma relação muito próxima, a gente não conhece, porque já explicou com amigos que o português quando o Marrocos até 15 séculos foi o potência, mas conheço, eu creio, pensou esta teoria de ciclos. Então começa a declinar, a descer. O português. Eu também acredito nisso. O português vem a Marrocos e não ocupei. E antes era uma cidade da costa de Marrocos, Ceuta, da norte. Tem um mapa para explicar exatamente sobre o Atlântico, algumas cidades de Atlântico. Então, quando mas não dentro de território, são cidades, pequenas cidades, para poder para seu caminho Ásia. E quando descobriu aqui o Brasil, então o interesse para Marrocos o português vem aqui em Brasil. E o Marrocos perde o interesse para português, porque o Brasil é o Haven, o Paradise. É um país imenso, né? em Paradise. Mas conta esta história, como o Brasil, como a história com todo o país. Tem o acordo de Tordesillas, de Espanha, quando o rei D. Sebastião, o emperador São Sebastião, perdeu sua
sua guerra contra Marrocos em 1570. Perdeu sua guerra e perdeu seu trono. O rei Filipe Ângulo foi imperador de Portugal, do Brasil também. Então, acordo de Tordesilhas, 70 anos, o imperador de Portugal recuperar o Brasil na sua nova dimensão. Eu estou explicando como é. Esta guerra que o Dan Sebastião perdeu contra Marrocos, aproveitei o Brasil, que agora o Brasil é como sua dimensão atual. Estou trabalhando sobre este episódio da história. Esse aspecto histórico é sempre muito importante para a cultura de um país, né? Me diga uma coisa, a língua oficial em Marrocos é o árabe ou tem mais outra língua? Não, tem um árabe. Árabe é uma língua oficial. Língua nacional. Mas temos berber também, que é língua autóctone. E como de origem turca? Não, local, indígenas, porque como já explicou, e o primeiro habitante do Marrocos foi um berber, e os árabes vêm, mas temos agora São os originais, certo. É verdade, temos agora não é difícil agora fazer a diferença entre árabes e berber, porque então o primeiro rei que vem do Marrocos, marido como berber. Só temos Marias casar como berber. Só é difícil agora para fazer uma distância. Nós aqui na União Planetária temos defendido muito o Esperanto como língua internacional. Porque para nós que imaginamos que um dia, daqui 100 anos, 1000 anos, mais um dia, a União Planetária poderá ter sede em vários países, seria muito difícil a gente falar em árabe com um país, falar em russo com outro país, falar em chinês com outro, em japonês com outro, em turco com outro. E então achamos que uma língua neutra, porque a União Planetária tem a necessidade de ser neutra, seria o adequado para que todos nós pudéssemos conversar e na verdade, tem uma língua de fácil aprendizado. É uma ideia. É verdade, mas agora a maneira do pensamento é muito interessante. Língua é veículo, ok? Mas importa de maneira, devemos pensar tudo, nossa maneira do pensamento deve ser mesma. Traz a cultura está na própria língua, né? É verdade. Mas por que agora o problema é que estamos a sentir um problema como conhece esta teoria de confrontação de civilização, como o professor Huntington dos Estados Unidos, o professor de Harvard. Sim. Mas estamos a defender o diálogo de civilização, a proximidade, o entendimento, o diálogo, muito importante, porque a maneira do pensamento vai facilitar o mesmo diálogo. É verdade. O problema é que agora tem uma teoria que estou falando sobre a confrontação da civilização. E a civilização, o que acontece às vezes, isso é verdade. Mas eu acredito muitos anos, como você e mim, a cooperação da civilização, porque a civilização deve ser a mesma civilização hoje, porque tem uma globalização, vamos ter uma maneira de pensar, o respeito de diferenças. As diferenças devem ser menor, não? É claro. Embaixador, nós queremos agradecer muito a sua presença no nosso programa. Para nós é um orgulho muito grande ter o Reino de Marrocos com a sua representação, com a cultura do seu povo, para que nós possamos dar início a um diálogo que seja profícuo para mostrar ao mundo essa cultura. Mas nós estamos no final do nosso programa, precisamos terminar e eu peço que o senhor diga aos nossos telespectadores a sua
as palavras finais do programa, ou seja, que as palavras finais do programa sejam suas para os nossos telespectadores. Dizer que a propos do diálogo que temos a Marrocos agora, o diálogo como cultura de a cooperação, temos agora a Marrocos a segunda edição de Direitos Humanos, é muito evento. O primeiro fórum foi aqui em Brasília e segundo agora tem o Marrakech. Tem mais de 5.000 pessoas que vêm de todo mundo para acertar, para discutir sobre o direito humanos. Para fazer minha presença aqui, eu, como dizer, a início, agradecer e apreciar vosso esforço para dar uma percepção no país. O esforço precisa muito esforço e eu aprecio o que a União Planetária está fazendo para divulgar o mensagem de paz, o mensagem de confraternidade, mensagem. Eu estou convencido que com a vossa determinação vai avançar vosso objetivo, vosso objetivo e deve exprimir meu encorajamento e minha felicitação. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Larbi Mukarik, que é o embaixador de Marrocos do Reino Unido de Marrocos e que traz muita beleza que nós precisamos conhecer, que ainda não conhecemos, deste povo milenar com uma tradição tão interessante e tão bela. Obrigado por sua audiência.